tarde, amigos do Bate Pronto. Se a vida pra você tá complicada, se pra você a coisa tá ruim, pode agora ficar mais confortável, porque tá pior pro torcedor do Peñarol. O torcedor do Peñarol que veio pro Rio de Janeiro se achando malandro, se achando espertão, o rei da cocada preta, aí queimou moto, aí destruiu quiosque, aí destruiu cadeira no estádio Newton Santos. Como ele acabou? Preso e com uma porradinha de 5-0. 5-0. Ou seja, o marginal uruguaio que veio pro Brasil se achando malandro levou de 5. Não dá nem para dizer que eles caíram de 4 pro Botafogo. Foi 5. 5-0 no Newton Santos. Já estão eliminados. Pode destruir cadeirinha e destrói, inclusive, a sua mente. Porque o Peñarol tá fora da Libertadores. Os torcedores estão presos, vão ficar um tempinho sem ver jogo. E outra, se a tua vida tá ruim também, imagina que pro Tite pode estar pior. Porque ontem foi confirmado o que eu sempre falei aqui. O trabalho do Tite foi patético no Flamengo. E eu falei isso aqui antes, hein? Não venham me dizer que eu sou engenheiro de obra pronta. Ontem eu falei isso aqui. Eu falei, o Botafogo vai começar a provar hoje que esse Peñarol é ridículo, que esse Peñarol é fraco. O Botafogo vai atropelar o Peñarol. Eu falei essa palavra aqui e lá no Uruguai, mas já atropelou de uma vez só. E acredite, o time que levou 5 do Botafogo não levou um gol do Flamengo do Tite em 2 jogos. 2. Eu tô falando 2 jogos. O Flamengo do Tite, de uma vez por todas, tá provado, foi ridículo. O trabalho do Tite foi ridículo. E eu imagino o Titinho ficando Tite ontem, vendo a porrada que o Botafogo deu no Peñarol. E tá confirmado, hein, Flávio Prado? Eu sou o que menos assiste o jogo aqui no programa. Mas eu já falei pra você, pro Vampeta, pro Mauro, eu sou muito sábio, irmão. Eu entendo de bola. Eu falei que o trabalho do Tite era ridículo antes dele ser demitido. Eu falei que o Peñarol não ia nem fazer cócegas no Botafogo, porque o Botafogo tem sangue no olho, coisa que o Flamengo do Tite não tinha. O Botafogo tem organização e o Botafogo tem jogador jovem hoje. Não um bando de jogador experiente que já tá com o rei na barriga, querendo ser campeão de Libertadores, dando o devido peso para Libertadores da América. Uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Mauro César Pereira. Ô, Vamp, que atropelo, hein? Eu te avisei. Ontem, quando o Botafogo goleou, o Vamp me mandou mensagem. Olha aí, Tico. E eu falei, eu vou humilhar o Tite. E tá feita a humilhação, velho Vamp. Que trabalho ridículo. O Peñarol, que levou 5 do Botafogo, não levou 1 do Flamengo do Tite em 2 jogos. Boa tarde, velho Vamp. Que jogo do Botafogo, hein? Ó, pra mim, o favorito ao título da Libertadores. Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos. Uma partida, né, uma semifinal de Libertadores. Você, um dia antes, viu que o Atlético Mineiro goleou também, né? 3-0, o River. O River que é todo poderoso, trouxe o Galhardo de volta. O estádio provavelmente que é da final, o estádio do River. E o Botafogo no dia seguinte faz o primeiro tempo ali muito abaixo e faz no segundo tempo de encher os olhos. Foi 5, poderia ter sido até mais, né? Garante a sua passagem para a final. Se o Atlético Mineiro não ratear lá no jogo de volta,
um dos dois brasileiros, chega ao final, um dos dois brasileiros tem um Mundial de Clubes. Tem um Mundial de Clubes. O Atlético pode, se passar, se confirmar, tentar buscar o bi, e o Botafogo, daqueles famosos 12 grandes, é o único que não tem Libertadores. Pode ter sua primeira Libertadores. Tem um time forte, plantel de qualidade. Olha, se olhar o banco do Botafogo, você tem o Eduardo, que o ano passado, em algum momento, chegou a ser um dos melhores jogadores do Brasil, Tiquinho Soares. Você tem a volta aí do Júlio Santos, que não está ainda legal, mas 3 laterais esquerda para a posição. Você tem o Cuiabano, você tem o Teles e tem o outro lá, esqueci o nome agora. O elenco do Botafogo é recheado. E ontem foi para merecer o 5-0, as confusões que teve no Rio de Janeiro, né, a briga, quebrando um quiosque, no estádio, arrancando cadeira. Isso não faz parte dos atletas do Penharol, isso foi a torcida, mas o Botafogo se garantiu. Dá até para respirar e botar o time titular mesmo, que forte no Campeonato Brasileiro, porque tem um ponto à frente do Palmeiras e tem essa gordura grande para o jogo de volta. E a torcida do Botafogo, se eu sou torcedor do Botafogo, eu guardo o dinheiro para ir para Buenos Aires e não para ir para Montevidéu para o segundo jogo. Né? Mas foi uma partida boa, muito boa mesmo, do Luiz Henrique, né? Jogando muito também, o Savarino, o venezuelano, também atuando bem. Os 4 ali da frente, né? São 4 jogadores de seleção, né? E todo mundo participou bem, jogou bem, e foi uma goleada de segundo tempo que credencia para mim. O Botafogo já está na final. Aí eu posso ser que nem você. Já está na final. Você é frouxo, né? Porra, eu não vou fazer isso com irmão, eu não vou fazer isso com 1-0, mas com 5-0, você tem que tirar 5, fazer 6 e não tomar nenhum com o ataque que o Botafogo tem. O Botafogo já na final. Não, e o melhor de tudo, né, gente? Foi uma bela porrada dentro do campo. Foi porrada fora de campo naquele bando de bandido. Parabéns à Polícia Militar, que deu a lição que eles mereciam, mas nem tanto também. Porque eu fiquei sabendo que foram 21 presos. Não eram só 20 depredando tudo ali no Rio de Janeiro. Mas só de ver os torcedores do Penharol levando porrada dentro e fora do campo, aquele bando de bandido, é muito satisfatório. Agora, Mauro César Pereira, né? Eu estava conversando com os amigos botafoguenses e todo mundo sabe, eu não sou torcedor do Botafogo. Sim, eu tenho a ligação com o Flamengo. Agora, eu acho muito maneiro ver o que está acontecendo com o Botafogo. Porque, de verdade, eu tenho vários amigos botafoguenses. E todos eles, 2 deles eu encontrei recentemente, e diziam, cara, quando que eu esperei que eu podia estar comprando uma passagem, que eles tinham comprado passagem já para Buenos Aires, para ir para a final da Libertadores. Quando? Porque eu via, né, o Flamengo em 2019, 2022, e eu pensava, depois o Fluminense, e eu pensava, cara, quando o Botafogo? E, de repente, a maré virou pro torcedor do Botafogo. É claro, Mauro, eu sei, você fala muito dessa questão da SAF, que sim, uma hora pode ser prejudicial, mas nesse começo, né, para o torcedor do Botafogo, é assim, eu acho que é uma emoção que ele não pensava ter tão cedo. Tão cedo o torcedor do Botafogo não imaginava se ver numa final de Libertadores. E agora, ele já está na final da Libertadores. Não tem nem como falar, não, matei o jogo de volta. Aí não, gente. 5-0 não dá para tirar. Não dá para tirar. Então o Botafogo já vai para Buenos Aires. O torcedor do Botafogo já está comprando a passagem, o hotel para Buenos Aires. E aí virou a chave desse torcedor. É um novo Botafogo. É um Botafogo, e aqui eu sou sincero, que desde 95 até o ano passado não brigava por nada de expressão. Por nada. Nem Copa do Brasil o Botafogo chegava para disputar título. E hoje a gente vê o Botafogo, que é um dos grandões do futebol brasileiro, é o único grandão do futebol brasileiro que ainda não tem Libertadores, chegando numa final e podendo desencantar. A gente vai entrando no ar na Rádio Jovem Pan, até por isso eu enrolei um pouco. No ar, hein? No ar na Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí do Botafogo que humilhou o Penharol. E na abertura do YouTube eu falei,
e claro que aqui na rádio eu vou falar, mostrando pro Tite o quanto o trabalho dele foi ridículo no Flamengo. O Botafogo fez 5 gols em um tempo contra o Peñarol. O Flamengo teve 2 jogos e não fez nenhum sob o comando do Tite. Não só o Tite. Bando de jogador também que devia aprender a ter sangue nos olhos com os jogadores do Botafogo. Porque esses jogadores do Botafogo sabem o peso real de uma Libertadores. Já o elenco do Flamengo, que muitos têm rei na barriga, não sabem valorizar a Libertadores como merece e foram eliminados pelo fraco Peñarol, foi provado isso ontem, e pelo patético Olímpia, que nem se classificou para a Sul-Americana desse ano. Então, 2 eliminações ridículas e que provam, na minha opinião, o quanto o Tite foi mal na Libertadores pelo Flamengo. Ô Mauro, a gente estava falando sobre o Botafogo, né, dessa situação de voltar a brigar por título, de ter agora esses jogadores de peso. Olha a partida do Luiz Henrique ontem, o Savarino, o golaço do Luiz Henrique, e hoje um Botafogo favorito ao título da Libertadores e que pode ser campeão brasileiro. Imagina o Botafogo que não tem um título de expressão desde 95, claro, é uma suposição, mas imagine o Botafogo no mesmo ano, campeão brasileiro e campeão de uma Libertadores. É uma realidade, né, Mauro, que o torcedor do Botafogo não imaginava e que hoje ele está vivendo. Não, isso é evidente, até deixando bem claro. As minhas observações sobre a SAF não tem nada a ver com o que torcedor de time nenhum, seja SAF ou não, pensa. Eu não estou aqui como torcedor para ficar pensando como torcedor, que você dane que pensa o torcedor. Ele tem que comemorar. Se o time do cara é Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é SAF e está ganhando, o cara vai comemorar. Quando a Parmalat desembarcou no Palmeiras aqui, saiu, o Palmeiras teve problemas. Mas quando ganhava, o palmeirense comemorava. Quando a MSI passou pelo Corinthians, deixou o Corinthians numa roubada e foi parar na 2ª divisão. Mas quando foi campeão, tinha Tevez e companhia, o corintiano comemorou. A mesma coisa vale para o torcedor do Botafogo. A nossa análise sobre a SAF é uma coisa muito mais abrangente, que nem vem ao caso falar hoje, porque seria um anticlímax, né? Falar sobre esse tipo de coisa nesse momento. Eu já falei várias vezes sobre isso e tudo mais. Oportunamente falaremos, não só envolvendo o Botafogo, mas qualquer uma outra dessas SAFs do futebol brasileiro. A questão do jogo de ontem, eu acho que o primeiro tempo o Botafogo, de fato, deu sinais de risco, teve dificuldades. O Peñarol não fez um jogo ruim no primeiro tempo, saiu para o jogo. O João fez até uma boa defesa e não concedeu muitas chances ao Botafogo. Mas no momento que o Botafogo faz o primeiro gol, o Botafogo teve uma paciência, você falou do Flamengo, que o Flamengo não teve. O Flamengo, quando tomou o gol no começo, ele começou a acelerar o jogo, tentar definir tudo muito rápido. O Botafogo não caiu nessa armadilha. Aí sai o primeiro gol, uma ótima jogada do Luiz Henrique com o Savarino, o time se tranquiliza e mantém a intensidade, mantém a pressão, faz o segundo rapidamente, aí acabou. Aí o Peñarol se esfarelou. Os times do Diego Aguirre são isso, é um técnico limitado, que monta times reativos, eventualmente organizados, que conseguem ser competitivos. E foi até muito mais do que se imaginaria. Foi assim em 2011, quando ele fez a final com o Santos na Libertadores. Teve um bom momento em 2018 no São Paulo, por exemplo. E agora no Peñarol, novamente. O trabalho dele é bom, dentro do que ele pode oferecer, com esse elenco e com as suas características como treinador, né? Agora, o time picota o jogo, para o jogo, não deixa a bola rolar, o árbitro muito conivente com isso, deu só 4 minutos do primeiro tempo, podia ter dado 10 minutos, porque a cada falta que o Botafogo cometia, o jogador do Peñarol ficava 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para recomeçar o jogo, um negócio insuportável. Se o cara chega no final e fala, olha, eu vou dar 10 minutos, aí o cara fala, cara, você está adiantando nada, a gente está aqui enrolando, o cara dá 10 minutos, deu 4 minutos, 4 minutos, porra, é brincadeira isso, 4 minutos de acréscimo, ele deu no primeiro tempo, o árbitro muito fraco, mas enfim. Então, assim, uma vitória acachapante de um time que se impôs como tem que ser sobre o adversário mais fraco e fez esse placar. Agora, discordo de algumas coisas que você falou. Primeiro, a Polícia do Rio merece parabéns coisa nenhuma, porque a Polícia do Rio foi que permitiu que aqueles vândalos da Barra Brava, Barra Amsterdã, fossem passear na praia. Quando a torcida do Corinthians sai daqui, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Santos, ou do Atlético sai de Minas, e vão para o Rio, do Cruzeiro, etc., né? Eles são escoltados quando chegam na cidade e são levados para algum local onde a polícia possa controlá-los. Geralmente vão direto para o jogo. Como eles vieram do Uruguai e vieram há muito tempo, esses caras tinham que ser levados, por exemplo, o estádio Célio de Barros, ali no Maracanã, no complexo do Maracanã, que é o antigo estádio de atletismo que demoliram ali, aquele absurdo, virou um estacionamento. Lá ficaram os 36 ônibus da torcida do Peñarol quando do jogo contra o Flamengo. Eu vi, passei lá e vi. Vários ônibus, 36 ao todo. Fora a turma que veio de carro, de avião, etc., né? Eles deveriam pegar esses ônibus, levar para um local desses,
Deixar lá uma estrutura de banheiro químico, alguma coisa ali para o cara comprar ali um ambulante, um cachorro-quente, alguma coisa para comer, e vai ficar aqui, bonitão. Você vê pro jogo. Você vê pro jogo, você não vem fazer turismo no Rio de Janeiro. Não vou deixar você solto, cara. Mas por que essa perseguição com os tadinhos dos uruguaios? Esses caras, em 2019, criaram uma briga na praia de Copacabana e lá estava um grupo, era o Flamengo e Peñarol, fase de grupos. Lá no tempo do Abel Braga ainda no Flamengo. O Viatro fez o gol, foi 1-0 o Peñarol esse jogo. O Flamengo é freguesaço do Peñarol, né? Eles fizeram uma confusão na praia de Copacabana, onde estavam torcedores do Flamengo, que não eram torcedores de organizada, tal, esses que vão pra pista, vão brigar. Eram pessoas lá do Espírito Santo. E o homem que organizava a caravana, um senhor de 54 anos, foi agredido naquela confusão. O cara morreu depois, gente. Ficou 10 meses internado e morreu. Ele foi morto pela torcida do Peñarol, no Rio de Janeiro. Aí chegou nesse ano agora, o Flamengo jogou de novo com eles, agora há 2 meses, nem isso. Briga de novo na praia, com rubro-negros e com a polícia militar. Então você já sabe do que se trata. Existe um grupo de torcedores do Peñarol que perceberam o seguinte: no Brasil a gente faz o que a gente quer. Chega lá, quebra o pau e tal. Aí vieram dispostos a isso. Deveriam ter brecado esses elementos antes. Vai passear na praia, coisa nenhuma. O cara do quiosque, coitado. Vocês viram o cara do quiosque? O cara chorando, rapaz. O rapaz destruíram o quiosque do cara, roubaram tudo, porra. Como é que deixa isso acontecer? Faça-me um favor. Se você tiver contato com a polícia uruguaia, ela vai falar, olha, esses caras aqui são caras perigosos, assim e tal. E lógico, aquele cidadão que veio para ver o jogo, que chegou ali numa boa, com os amigos, com a família, com o amigo, com a namorada, com a mulher e tal, com o pai, com a mãe, esse não tem problema. Que a maioria, você vê que ficou cheio o setor ali, mas tem um núcleo, como tem todas as torcidas aqui do Brasil também. Que se deixar, os caras vão arrumar confusão. Então a polícia foi muito mal. O próprio secretário deu uma entrevista ontem falando que o trabalho poderia ser melhor. Eles mandaram um contingente que não deu conta, aí tiveram que pedir um reforço, aí conseguiram controlar. Mas quando controlaram, o rapaz ainda tinha perdido a moto incendiada, que ele está pagando, o entregador de comida, né? Está pagando a moto. O outro perdeu praticamente o seu quiosque, pessoas foram agredidas, o caos foi instalado na praia. Que é isso, gente? Então, acho que a polícia foi muito mal, muito mal. O que ela fez depois não aconteceria se ela brecasse isso no começo. Não é preciso ser nenhum gênio para compreender. Aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia chamada DRAD, que é especializada em conflitos ligados ao futebol. E no Rio de Janeiro, imagino também existam policiais que têm o mínimo de noção do que é esse universo. Como você tem que saber como funciona, por exemplo, as organizações criminosas, as milícias, para você... É a função da polícia lidar com essas coisas todas, não é? Como funciona... Na Europa agora tem uma onda daqueles batedores de cadeira, pickpocket que eles chamam, né? A polícia de Paris, ela tem que estar atenta a isso. Como se comportam, como agem. Às vezes são garotinhas bonitinhas, novinhas, ficam ali no metrô, batendo carteira e tal, né? Andam em grupo. Tudo Zé Manuelzinho, né? É pequenininho. Tá. O cara não acredita e tá roubando. Tem vários vídeos na internet que mostram. Então qual a função da polícia? Proteger o cidadão e descobrir como agem essas moças e prendê-las quando estiverem no flagrante. A polícia tinha que ter brecado os caras antes. Foi muito mal. Outra coisa que eu discordo de você é quando fala do Tite com essa ênfase. E todo mundo, muita gente fazendo isso. O Tite já foi punido. O Tite tomou um pé no traseiro, foi demitido. O Tite caiu de plataforma, de prateleira. Ele não é mais um técnico top no Brasil. Ele fracassou em 2 Copas, ele fracassou na Libertadores com o mais caro elenco da América do Sul. E a demissão, a demissão é um negócio impactante, né? Você ser demitido assim, você foi eliminado, está demitido, rua. Ele, a comissão, isso é ruim, claro que é ruim para a imagem dele, se desvalorizando o mercado. Ele não está feliz. Ele não está feliz. Claro, ele foi péssimo na Libertadores. Ele é um dos grandes responsáveis. Mas os dirigentes também são responsáveis, estão lá rindo. Um fazendo campanha, que é o presidente, para o seu candidato. O outro, que é o Marcos Braz, está lá também todo pimpão, lá com o Felipe Luiz, que agora está todo mundo elogiando, que foi bem o Felipe Luiz no domingo. Mas eles também têm responsabilidade pelo ambiente que é do Flamengo. E os jogadores? Aí eu vou discordar de novo de você, Thiago. Você falou que eles têm um rei na barriga. Não, eles têm churrasco na barriga. Porque ontem, no dia em que deveriam ter feito a semifinal contra o Botafogo, porque era uma obrigação o Flamengo fazer no mínimo um gol, eles fizeram um churrasco. Olha o time dos caras. Gente, vamos fazer um churrasco de confraternização, também que o Felipe deu. Legal, maneiro. Mas, pô, quarta-feira não. Era pra gente estar nessa... Quarta-feira é o dia do jogo, meu irmão. Porra, era pra gente estar agora indo pra lá jogar com o Botafogo, né? Aí tem gente que fala assim, não, mas se fosse Flamengo e Botafogo ia tomar uma lavada. Gente, foi aquele 4-1. Primeiro tempo o Flamengo jogou até bem. Segundo foi um desastre, culpa do Tite. Puxou ali o Ortiz pra zaga, foi um desastre. O Tite tem péssimos momentos. E a gente nunca negou isso aqui, tá? O Flamengo tinha 3 titulares. Era um time todo desfigurado. Perdeu a Arrascaeta com 4 minutos machucado.
E aí tomou de 4-1, foi um desastre absoluto. Um jogo como esse, se fosse semifinal, Botafogo e Flamengo, é outra mobilização, o time já se prepara. Mesmo que fosse o Tite, é outro. Como foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Flamengo eliminou o Palmeiras e amassou o Palmeiras no Rio de Janeiro. Gol de 2 e foi pouco. Como foi agora com o Corinthians no Rio, 1-0 foi pouco. Então é outra história. Então esses caras tinham que estar ontem no Engenhão jogando contra o Botafogo. Estavam comendo churrasco, porque o Flamengo é permissivo. O que o Varela, ô Thiago, estava fazendo lá ontem? A gente não conseguiu falar disso ontem. O que o Varela estava fazendo lá ontem? Aí o Marcos Braz vai na TNT, dá uma entrevista lá aos colegas da TNT e fala, olha, não, ele não deveria estar lá, não sei o quê, mas meio que dá uma minimizada. Cara, o cara ganha direito de imagem. A imagem que passou para toda a América do Sul foi jogador do Flamengo está lá sendo detido pela polícia no meio da confusão. Tudo bem que foi um mal entendido, mandar sair do carro, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você está passando ali, o policial olha e fala, não, sai do carro, documento, pode acontecer. Mas o que... Ah, fui ver 2 amigos. Que amigos são esses? São amigos pacíficos ou são baderneiros da Barra Amsterdã? Porque ele tem raízes lá no Penharol. Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade. São brigões ou são pessoas que estavam de gaiato? E outra coisa, o amigo te liga e fala, ó, tô aqui, tá confusão, meu irmão. Eu não posso ir não, cara. Eu sou jogador do Flamengo, eu vou meter na confusão do Penharol e eu comecei no Penharol. O último caso, chamava lá o Pinheiro, que é o chefe da segurança do Flamengo, é um cara antigo no clube, fala, Pinheiro, tô com 2 amigos numa roubada aí, manda uns 2 rapazes lá ajudar. Passar aqui o telefone, tudo, vou ligar e tal. Paga uma grana pro cara, o segurança do Flamengo, que possa fazer, um freelancer, né? Vai lá, pega os caras e diz, ou então, onde vocês estão? Ah, tô aqui em tal lugar. Sai daí, vai pro mais longe possível. Quando você chegar num lugar tranquilo, me fala a sua localização, eu vou de carro, pego você e sai daí, né? Olha, eu tô na esquina da rua tal, manda até aquela localização pelo mapa do Google, né? Tô aqui. Ele pegava o carro dele, pegava os 2 malucos lá, botava no carro e ia pra casa, leva pra casa. Varela, leva pra casa. Tomar banho, serve churrasco, muda a roupinha. Seus amigos uruguaios, o cara estava lá expondo o Flamengo. O Flamengo é uma permissividade. Então essa eliminação é um pouco de toda essa bagunça que é o departamento de futebol do Flamengo. E a classificação do Botafogo é o contrário. O Botafogo se concentrou, se preparou para o jogo, né? Porque a história é a o dinheiro, tudo, não é isso que eu estou falando, do trabalho. O Arthur Jorge faz um bom trabalho, o Botafogo se organizou para esse ano, parece ter aprendido lições do ano passado, tem um aspecto positivo, o Botafogo sexta-feira foi muito mal contra o Criciúma, perdeu 2 pontos valiosos, o Palmeiras encostou, aí você pensa, pode ficar abalado? Pode, primeiro tempo não foi bom, mas no segundo o time manteve a concentração, teve calma, fez um ótimo futebol, e em menos de 30 minutos fez 5 gols que o Flamengo em 180 não conseguiu fazer nenhum, nessa equipe do Penharol, que foi até muito longe. Foi até muito longe. E o detalhe, eu entendo que o Penharol toma goleada, porque toma o segundo gol, cara, o time uruguaio, ele fica grogue. E aí que vem, acho que uma grande virtude do Botafogo ontem à noite. É como no boxe, né? O cara deu uma cambaleada, você tem que derrubar. O Botafogo, quando fez o segundo gol e o time adversário começou a fraquejar, o terceiro foi um frango do Aguirre, que é um goleiro bem meia boca, né? 3-0, 4-0, 5-0, não parou, bateu sem pena. Derrubou no chão. Poderia até ter feito até o 6º, né? Poderia fazer mais. Então, assim, o Botafogo pensou, é a hora, vamos liquidar esse negócio. É aqui. Nós temos a oportunidade de liquidar. E agora, qual a vantagem disso? O Botafogo joga contra o Bragantino no fim de semana, força máxima, tem que ganhar a Bragança, porque ele pode preservar jogadores na semana que vem. Uma vez eu cobri um jogo, quando eu estava lá na ESPN, 2011, Champions League, semifinal da Champions League. Schalke 04 contra Manchester United. O United meteu acho que 4-1 na Alemanha. Aí, jogo de volta na Inglaterra. O Alex Ferguson botou o time todo reserva. O Anderson jogou pra caramba esse jogo. O Anderson, que era do Grêmio, botou o time todo reserva. Falei, pô, mas é semifinal de Champions, foi 4-1, já ganhei. Aí ele pensou no quê? Premier League, tinha um jogo no fim de semana, força máxima. O Botafogo pode fazer isso. Claro. Ele pode chegar... Não, e se dá o luxo, modo de botar reserva, sabe quem são as reservas do Botafogo? Tiquinho Soares, Zé Eduardo. Isso, um ótimo time. Pô, aí, Tietê, Danilo. Tem ótimos jogadores. Sabe, o Cuiabano voltando. Eu acho que o Arthur já pode fazer isso tranquilamente. Ele leva todos para Montevideo, mas põe um segundo time. Deixa os caras no banco. Forte pra caramba ele. Você perder de 1-0, 2-0, não tem problema nenhum. Tá 5-0 a brincadeira. O até já aceitou. A torcida aplaudiu, tudo. E faz o jogo com força máxima contra o Bragantino, que tem ganhado o Bragantino. Porque se o Palmeiras ganha do Fortaleza, ele empata, o Palmeiras passa à frente. E pro Botafogo, acho que é importante segurar essa liderança, porque tem uma conexão, né? Tudo que aconteceu ano passado, o Botafogo não é legal, o Botafogo. E é o Palmeiras. E é o Palmeiras que está ali no retrovisor mesmo. dele. É, o mesmo time, o mesmo adversário, e os dois vão se enfrentar na reta final do campeonato. E o Palmeiras mordido, porque o Botafogo eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores. Então, acho que foi, assim, perfeito. E, assim, não tem como não falar do Flamengo. Aí tem uma coisa também, se não falar do Flamengo, o cara vai cobrar, especialmente você, Thiago, e a mim. Ah, fala do Flamengo. Então, estamos falando do Flamengo. As coisas estão, gente, as coisas estão reunidas. Para o botafoguense,
foi muito saboroso, porque além de classificar com 5-0, aliás, no dia do 5º aniversário do 5-0 do Flamengo no Grêmio do Renato Gaúcho, lá do Jorge Jesus, lembra disso? Fez 5 anos ontem. Ontem o 5 fez 5 anos. Aí o Botafogo fez 5 também. Pessoal? Quer dizer, nesse dia do 5º aniversário daquela goleada, o Botafogo goleia o Peñarol e automaticamente ele também dá uma cutucada no Flamengo. Porque olha só, o time que vocês foram eliminados, a gente deu um tapa na cara, vai ter o 5-0. E o torcedor do Flamengo fica com uma raiva ainda. O Botafogo conseguiu requentar o vexame do Flamengo. Ele pegou o vexame, o pessoal estava... Não, o pessoal estava esquecendo do vexame por causa da Copa do Brasil. O Botafogo fez igual, 5-0 nesses caras. Pegou o vexame do Flamengo, botou de novo na vitrine. E eu acho isso ótimo. Eu acho para o Flamengo ótimo, para não deixar esquecer mais um papelão do Tite, sim, do seu Marcos Braz, do seu Spindel, do seu Dunche, do seu Landim. Eleição, Mauro, de todos eles, dia 9 de dezembro. E dos jogadores, comedores de churrasco. Você acha que pesa isso? Esse contexto todo? Se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, sempre pesa, né? Sempre pesa. O futebol não pesa totalmente, porque tem cara que é sócio do clube está preocupado com outras coisas, né? O clubinho social. Mas eu acho que sempre tem um impacto, né? Foi derrotado na final da Copa do Brasil. Você imagina, o Botafogo está na final, eliminando o time que foi ao gosto do Flamengo, claramente um time acessível, digamos assim. Claro. Aí você perde da final para o Atlético, que está muito perto da final da Libertadores, aí vai ser um pacote péssimo na reta final. Pode ter impacto, sim. Se tudo se confirmar, em Botafogo e Atlético, um dos dois vai para o Mundial de Clubes. Sim. Né? O campeão... Que aí falando da SAF, é estratégico, inclusive, para o João Textor, né? Porque o Lyon está muito mal lá na França. Ele não conseguiu comprar o Everton lá na Inglaterra, que era o objetivo dele. O outro time que ele tem na Bélgica está na segunda divisão, um time pequeno, Molenbeek. E o Botafogo, indo para lá, dá uma certa visibilidade a jogadores do Botafogo. E ele pode ser bom para a hold, para os negócios do John Textor também, né? É muito importante para ele. Na minha visão, para ele é mais importante ganhar a Libertadores que o brasileiro por isso. Porque pode levar nesse torneio. Se esse torneio tiver importância, que eu tenho dúvida, né? Eu também. Os europeus vão dar essa ênfase. E se vai ter. Se vai ter, né? Vai ter. Se acontecer com o ataque que as pessoas imaginam, é importante estar lá, né? Para todo mundo, né? Para o sul-americano, para o europeu nem tanto, que essa é a grande questão. Para eles não é tão interessante. No meio das férias, porque eles têm a Champions League. Então eles pensam, tem uma Champions League, por que a gente vai querer jogar esse negócio aí? É difícil. E o Textor já deixou claro, né? Que se o Botafogo ganhar a Libertadores, Luiz Henrique e Igor Jesus ficam. Se não ganhar, dificilmente eles ficam. Aí sim eles iriam para o Lyon. O Mauro falou, né, dessa discordância, só que você acabou concordando um pouco. Né? Porque, sim, concordo um pouco com você. O peso maior eu boto no Tite porque eu acho que o Tite é muito supervalorizado. Não por você, não. Tá? No geral. Eu acho que o Tite já não é mais, né? Já não é mais. E nos últimos anos o trabalho dele é patético. Isso é minha opinião. Minha opinião. Eu acho que ele fez 2 Copas do Mundo ruins no total, tá? Não digo só as eliminações, não. De você pegar aí 3 jogos bons em Copas do Mundo contra adversários fracos da seleção do Tite. E no Flamengo, ô Mauro, eu falo muito, porque quando eu falava mal do Tite, ele estava se classificando aos trancos e barrancos, o torcedor, muitas vezes, ele me falava: pilhado, você fica falando mal do Tite, aí, ó, passou. Só que eu falava, passou brigando contra os palestinos até a última rodada. Aí depois passou levando 3 bolas na trave do Bolívar. E aí o torcedor me xingava. E aí é o que eu falo pra você. O torcedor, aí agora ele fala, isso aí, pilhado. Só que na época muitos ficavam, o que importa é passar. E aquele futebol ridículo. E aquele futebol feio. Então eu coloco muito na conta dele, porque ele chegou a peso de ouro, chegou como um salvador do Flamengo, quando na verdade eu não acho. Claro, ele pode trazer um novo trabalho aí pela frente, mas eu não acho hoje o Tite um grande treinador. Eu acho que ele já foi um grande treinador. Hoje ele precisa muito fazer um bom trabalho em algum lugar para ainda se provar, mas eu concordei com você, né? Eu falei, é o que eu falei, ele caiu de prateleira. Essa diretoria, muito. Ele caiu de prateleira. Não, isso tudo aí eu concordo. Eu só tenho 2 pontos. Eu acho assim, que o trabalho dele, no geral, é um trabalho mediano, razoável. Por quê? Bem na Copa do Brasil, o Carioca, que não significa tanto, mas ele cumpriu a obrigação dele, ganhou invicto e tal, queriam que impediu o tricampeonato Fluminense. Tem isso, no início do ano, olha, tem que ganhar um Carioca. Falaram para o Fluminense não pode ser tricampeão. Ele ganhou. Então ele cumpriu o papel, ok. Na Copa do Brasil, ele foi bem, eliminou o Palmeiras, o Bahia, o Flamengo chegou à semifinal com ele e fez bons jogos até. O time foi competitivo.
No Brasileiro, a campanha é mediana, o que não basta para o Flamengo, ser quarto colocado, é muito pouco. O Flamengo tinha que disputar um título e está muito mal colocado em relação, mas não é também o 11º, como o Atlético Mineiro, que está aí perto da final da Libertadores, e está mal no Brasileiro. Então é mediano, o que eu acho pouco, sim. E na Libertadores é horroroso. O trabalho dele na Libertadores foi horroroso. Mas a minha preocupação aí é não permitir, ou tentar evitar, que tudo caia em cima dele e, com isso, os outros personagens se livrem da crítica. Esse que é o meu ponto, Thiago. Quando a gente bate tanto no Tite, que já foi embora, já foi punido, já tomou a demissão. Ele foi demitido. Ele já teve o castigo, né? Agora, os dirigentes estão lá, ainda tentando reeleição. Os caras estão lá, fazendo campanha. E os jogadores comendo churrasco num feeling maravilhoso no dia em que deveriam estar em campo. Ano passado, você muito falou sobre isso. O Gabriel fez uma festa de arromba. Eu acho que o jogador faz o que ele quiser, festa o que for. Mas, de fato, o timing foi péssimo. Porque a festa aconteceu na semana em que o Fluminense enfrentou o Olímpia. E eliminou o Olímpia depois, né? Que era o algoz do Flamengo. Aí você vê no ano seguinte, no dia que o Flamengo deveria jogar contra o Botafogo, se tivesse cumprido seu papel contra o Peñarol, os caras fazem um churrasco. Cara, faz outro dia, faz semana que vem, faz amanhã, faz sexta-feira, sei lá, pô, né? Vai domingo, o jogo é sábado, né? Contra o Juventude, domingo, dia de eleição, vai lá, vota e faz um churrasquinho de tarde, no domingo. Aí faz no dia do jogo semifinal, quer dizer, para pensar, momento que deveriam estar preparados para entrar em campo, os caras estão comendo churrasco. E alguns que votam, né, Mauro? A maioria justifica, né? Que Pois é, muitos só justificam, o título de outro estado e o detalhe, ainda teve para completar o episódio do Varela, andando ali no meio dos torcedores do Peñarol ali, foi lá ajudar amigo ali. Faça-me um favor, né? É muita bagunça num lugar só. Aí não é culpa do Tite, aí é culpa da estrutura do futebol do Flamengo. E aí, que é permissivo demais. É o que o Mauro fala. O Flamengo poderia ter feito uma semifinal histórica contra o Fluminense de Libertadores. Exatamente. Não fez porque foi eliminado pelo Olímpia. E uma semifinal histórica contra o Botafogo, 2 rivais aí regionais, e não fez porque foi eliminado pelo fraco Peñarol. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né, Flávio? E falando também sobre essa situação do Botafogo. Tico, e ainda tem isso, ó. O Flamengo e o Vasco no Rio é que tinha Libertadores. Quando o Flamengo não vai para uma semifinal contra o Fluminense, a probabilidade de o Fluminense ganhar a Libertadores ganhou. Era um rival que poderia tirar e não deixar, para a programação de títulos, de torcida, não deixar ter o título de Libertadores. A mesma coisa com o Botafogo. Poderia, não estou dizendo que o Flamengo ia ganhar, mas poderia estar ali para atrapalhar e não deixar botar no seu currículo um título de Libertadores. É verdade. Agora, eu acho mais fácil, Vamp, porque se o Flamengo tivesse passado pelo Peñarol, o Tite não ia cair. Eu acho mais fácil o Flamengo ter sido humilhado pelo Botafogo do que passar pelo Botafogo. Claro, é clássico. Tudo pode acontecer. Mas o Flamengo do Tite contra o Botafogo hoje numa Libertadores, eu acho que a chance de levar uma porradinha bem dada seria grande, até pelo sangue nos olhos, que aquele time não tinha e está começando a ter de novo. Até isso eu coloco em xeque. Por que agora está com sangue nos olhos e antes não?